Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem nessa noite é as atitudes de fé dos pais que abençoam seus filhos. O que você é capaz de fazer pelo seu filho? Certa vez eu conversava com um irmão e ele dizia a mim que de algo que ele fez em favor do seu filho. Seu filho estava brincando na sala e a porta da sua casa estava aberta. A porta da casa dele dava de imediato para a rua. E aquela criança brincando e ele sentado lá no sofá, e quando ele percebeu, aquela criança saiu de casa correndo desesperada para o meio da rua. E quando ela correu para a rua, ele teve aquela intuição paterna, saltou do sofá, correu em direção à criança, se jogou na criança e livrou a criança de ser atropelada por um carro. A gente que é pai, a gente sabe dessas intuições que nos vêm, né, quando sentimos que os nossos filhos estão em perigo. Mas eu gostaria de perguntar a você que é pai, você que é mãe nessa noite: o que você é capaz de fazer pelos seus filhos? O texto que nós acabamos de ler, irmãos, conta a história de uma mulher que viu em Jesus o Deus capaz de libertar a sua filha, que sofria com opressão demoníaca. Uma menina que possivelmente ajudava ela em casa, que cuidava dos afazeres domésticos com a sua mãe, agora estava possessa. Não sabemos exatamente que tipo de espírito estava naquela menina, né? O que é que ele fazia tanto, mas era fato que aquela mãe estava angustiada, preocupada e desejando que Jesus pudesse, com uma palavra de poder, libertar a sua filha da opressão demoníaca. Aquela mãe é uma típica mãe que vê o problema do seu filho, que sabe o que o seu filho está passando e sabe que Deus tem a solução para os problemas dos seus filhos. Irmãos, essa mulher tinha que vencer alguns obstáculos para receber da parte de Deus a graça que ela tanto queria. Ela queria que sua filha fosse curada, ela queria que sua filha, melhor dizendo, fosse libertada, mas havia alguns obstáculos que era preciso ela superar. Primeiro deles, aquela mulher, diz o texto sagrado, era uma mulher cananeia, uma mulher que vivia ali naquela região que hoje, né, chamamos de Israel, ali, mas que não era judia, não era do povo judeu, eram chamados de cananeus. Os cananeus eram tratados pelos judeus como cães. Você imagine um judeu olhando para um cananeu e dizendo: isso é um cão. Era uma maneira pejorativa para se referir ao modo gentil, distante de Deus, sem nenhum vínculo com Deus. Irmãos, aquela mulher era uma dessas, era uma gentia, né? A história daquela mulher serve para contrastar na ótica de Mateus a fé de alguém que não está entre os judeus, a fé de alguém que não conhece o Deus da aliança, mas que sabe que é o Deus poderoso. Mateus escreve a fim de que os judeus, ao lerem o evangelho dele, pudessem entender que Jesus é o Messias, e o Messias vem perceber uma fé que não estava ali no meio do povo de Israel, entre os judeus. Então aquela mulher precisava vencer o obstáculo por ser uma cananeia, alguém para quem Jesus não veio primeiramente a ela. E aí, então, nós percebemos um outro obstáculo: a prioridade do ministério de Jesus.
Quando Jesus se encarnou, ele tinha uma prioridade, e a prioridade era pregar aos seus, ao povo judeu, para que os judeus, uma vez que eles tinham o pacto com o Senhor, a aliança com Deus, pudessem se arrepender e se voltar para os caminhos do Senhor. Jesus veio chamar ao arrependimento os seus filhos, mas o que é que acontece? Os seus filhos negam. Veja o que diz o versículo 24, quando os discípulos chegam então para Jesus e fala daquela mulher, ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aquela mulher, por ser cananeia, Jesus não tinha prioridade sobre a vida dela. Jesus não tinha como o seu principal foco a vida daquela mulher. Irmãos, lá em João capítulo 1, versículo 11, João vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Os judeus rejeitaram a Jesus, não quiseram nada com Jesus. Aí os judeus deveriam ser os primeiros a crerem em Cristo. Por meio daquele povo era que o evangelho seria proclamado ao mundo. Os sinais operados por Jesus deveriam acontecer primeiramente entre eles, para que eles pudessem se arrepender e o mundo saber que Cristo era o Messias ungido do Senhor. Contudo, a fé que Jesus esperava do povo de Israel não estava lá, mas estava numa mulher cananeia. A Bíblia diz, os evangelhos nos mostram duas pessoas que tiveram sua fé exaltada, por ser grande a sua fé. E todos dois, nenhum deles fazia parte do povo de Israel. Não eram judeus, eram povos gentios. O centurião romano e agora essa mulher cananeia, a quem Jesus vai dizer, mulher de grande fé. Você tem lutado pela vida espiritual dos seus filhos? Filhos, você que está aqui nessa noite, você tem visto o esforço dos seus pais pela vida espiritual de vocês? Vocês têm visto as orações, ouvido as orações que os seus pais têm feito pela sua vida? A fé dos pais é uma bênção na vida dos filhos. Você que é pai nessa noite, saiba de uma coisa: você tem uma grande responsabilidade diante de Deus, de testemunhar da fé verdadeira aos teus filhos e levar a vida deles à bênção do Senhor. Nesse texto nós percebemos aqui três atitudes de fé nos pais que abençoam seus filhos. E a primeira delas, irmãos, é que os pais que abençoam seus filhos intercedem a Cristo pelas lutas dos seus filhos. Intercedem, se colocam diante de Deus, levando as dores que os seus filhos, as lutas que os seus filhos passam. Os pais, eles tomam facilmente as dores dos filhos, não é assim, né? Com aquela mulher cananeia não foi diferente. Veja o que diz o versículo 22, irmãos. Diz assim na parte B, quando ela se volta para Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher, irmãos, não via apenas a dor da sua filha oprimida pelo diabo. Quando aquela mulher se achega a Jesus, ela diz: é a minha dor, Senhor, tem compaixão de mim, porque o sofrimento da minha filha é o meu sofrimento. O que é isso senão intercessão, irmãos? O que é isso? Algo que todo pai sabe muito bem o que é: sentir as dores dos seus filhos. Por isso ela pede a Jesus: tem compaixão de mim. Por que ela não diz: tem compaixão da minha filha? Por que ela não diz: tem compaixão daquela pobre jovem que está sofrendo? Ela diz: tem compaixão de mim. Porque, irmãos, os pais têm essa facilidade de intercederem, de terem empatia com aqueles que são seus filhos. Ela se volta para o Messias prometido aos judeus e clama pelo favor de Deus sobre ela: Senhor, tem compaixão. Basta uma palavra tua para que aquele demônio saia da vida da minha filha. Pergunto a você: você tem sentido as dores dos seus filhos? Você tem tido essa empatia? Você tem intercedido diante de Deus pela vida dos seus filhos? Eles podem nesse momento estarem condenados ao inferno. Eu não sei se isso preocupa o seu coração, mas deveria preocupar. Porque não há nada tão terrível como saber que os nossos filhos estão caminhando para a danação eterna. Irmãos, isso é bem mais terrível do que qualquer enfermidade. Isso é bem mais terrível do que qualquer mal que o diabo possa fazer
é saber que os nossos filhos não conhecem a Cristo ainda, que ainda não são salvos e que estão caminhando para a danação eterna. E Deus quer que nós, como pais, venhamos interceder pela vida dos nossos filhos, desde pequeno, pregando o Evangelho, orando pela vida deles, fazendo como Jó fazia. Quando seus filhos terminavam as festas, Jó oferecia sacrifício ao Senhor em holocausto, porque os seus filhos, pensava Jó, poderiam ter cometido algo contra Deus, a fim de que os seus filhos não fossem afastados da glória do Senhor. Interceda a Jesus para que o quadro do seu filho e da sua filha seja mudado. Interceda. Não veja a luta dela ou a luta dele como a luta dela apenas. É seu filho, é alguém que nasceu de você, é alguém por quem você deve chorar e derramar lágrimas aos pés de Jesus. E se você tem filhos cristãos, peça a Deus que sustente eles em Jesus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se eles permanecerão nos caminhos do Senhor, e terrível tristeza e angústia será se eles se desviarem, se eles seguirem um caminho distante de Cristo Jesus. O clamor daquela mulher cananeia, irmãos, não é o único relato que a Bíblia nos mostra de pais que intercedem pelos filhos. Se você for ler a sua Bíblia um pouquinho mais à frente, no capítulo 17, versículo 15, nós encontramos um pai clamando pelo filho. E lá no versículo 15 do capítulo 17 diz assim, as palavras desse pai: Senhor, tem pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. O que é aqui é outro pai tomando as dores dos seus filhos e indo até Jesus e pedindo: Jesus, tem compaixão dos meus filhos. Tem compaixão deste que está a se lançar nas fogueiras, a se queimar, Senhor. Eu não posso olhar para isso e achar que isso é normal. Eu não posso olhar para os meus filhos e achar que eles debaixo do governo e do domínio de Satanás seja algo normal. Os pais que amam seus filhos não se esquecem de apresentar a Jesus a situação deles. Você tem filhos, não tem? Deus quer que você ore mais por eles. Deus quer que você interceda mais por eles. Talvez você e sua esposa estejam vendo seus filhos prosperarem materialmente. E como é bom, né, ver os nossos filhos prosperando. Vendo, né, que Deus tem abençoado a profissão deles, tem capacitado a vida deles. Isso é muito bom, irmãos. Porém, irmãos, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta nossos filhos terem uma boa conta no banco, terem uma boa casa, terem um bom emprego, serem socialmente reconhecidos, mas estarem caminhando para a danação eterna? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Se teus filhos estão enfermos espiritualmente, interceda por eles diante de Jesus. Aquela mulher sabia da opressão que sua filha sentia, do que ela estava passando e quanto ela estava sofrendo, e aquela mulher vai aos pés de Jesus: Senhor, tem compaixão de mim, porque a dor da minha filha é a minha dor, ela não está sofrendo só, eu estou sofrendo com ela, Senhor. Peça a compaixão de Cristo sobre a vida dos teus filhos. Faça de novo como você fazia quando eles eram pequenos, né? Quando eles eram pequenos, o que é que eles aconteciam? Primeira gripe, primeiro filho e primeira gripe. Isso deixa qualquer pai perturbado. A gente acha que a criança não vai resistir, né? A gente pensa que o ar vai se acabar. E nós corremos então, pegamos eles, corremos até o hospital. Chegamos lá muitas vezes, passamos horas e horas com eles nos braços. Só saímos dali quando o médico atende. Às vezes passa 2, 3, 4, 5 horas, até 24 horas praticamente, como foi o meu caso com o Caleb quando era pequeno. A gente faz isso, sabe por quê? Porque não é a dor só do nosso filho, é a nossa dor, é parte de nós, é amor, é compaixão, irmãos. Seu filho e sua filha que estão desviados dos caminhos do Senhor, não veja isso com normalidade, como se fosse algo normal. É a vida deles. Você é pai, você é mãe, você precisa interceder por eles diante do Senhor. Não deixe o diabo colocar no seu coração que está tudo muito bem, tranquilo, descanse. Não seja enganado pelo diabo, nem enganada pelo diabo. Interceda, não desista da vida dos seus filhos.
pais que têm fé em Cristo são uma bênção, irmãos, na vida dos seus filhos, e essa mulher nos mostra isso. Não conhecia a lei, provavelmente não conhecia a Torá dos judeus, mas sabia que Jesus era o Messias, e a fé que ela tinha em Jesus levou ela a interceder pela vida dos seus filhos, ou melhor, a vida da sua filha. Além disso, irmãos, os pais que abençoam seus filhos, eles insistem na vontade, no favor de Cristo sobre a luta dos seus filhos. Eles insistem. E essa mulher vai nos mostrar isso. Cristo, ele é o único que pode desfazer os males espirituais da vida dos homens. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio. Jesus é a vida. É Ele quem desata os nós. Irmãos, é Ele quem nos guia nos labirintos da vida, quando nós não sabemos em que direção tomar. É Ele quem nos mostra, clareando o caminho para que a gente possa andar seguro. Aquela mãe sabia do problema espiritual da sua filha. No versículo 22 ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não diz a Jesus que ela está apenas endemoniada, ele diz horrivelmente. E você pode conjecturar e imaginar o que é que aquela menina endemoniada fazia. Quebrava as coisas dentro de casa, se jogava sobre fogueira, agredia pessoas, talvez andasse como um bicho dentro do mato. Irmãos, aquela mãe só descreve a Jesus: minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela sabia que Jesus era o único capaz de dar a libertação para a sua filha. Jesus veio para libertar os cativos das trevas, irmãos. Ele é a luz que tira o homem das trevas. Era nele que aquela mulher cananeia encontraria a solução para o problema de sua filha. E é por isso que aquela mulher, ao ouvir que Jesus passava naquela região, vai ao encontro dele, com seu coração talvez dizendo para si mesmo: agora eu vou encontrar a solução para minha filha. Ela não vai ser mais como um bicho no mato, ela não vai mais agredir ninguém, nem vai fazer mal a si mesma, porque aquele que eu vou atrás dele tem palavras de libertação. É aquele que com uma palavra sua, onde ele estiver, ele pode reverter o quadro. Veja que fé. Irmãos, aquela mulher vai ao encontro de Jesus, do Jesus que ouve as suas orações, viu, meu irmão? Do Jesus que sabe das suas orações, das suas necessidades. Não adianta, irmãos, pagar boas escolas, não adianta pagar bons psicólogos, se o problema espiritual, se o problema dos nossos filhos é um problema espiritual. Tudo isso vai ser, sabe o quê? Paliativo. É como você, de repente, descobre que está com câncer, se sente febril e acha que tomando lá um analgésico, um paracetamol, você vai resolver o problema do câncer. Não vai. O que talvez vá acontecer é que sua febre vai ser controlada, mas a doença vai permanecer lá. Não adianta pagar boas escolas, dar bom curso aos nossos filhos, contratar psicólogos, psiquiatras e tudo mais, se o problema dos nossos filhos é espiritual. Se a gente sabe que as coisas não estão dando certo porque eles estão distantes de Cristo Jesus, e talvez você como mãe ou pai esteja vendo que está tudo natural, é normal, deixa eles seguir a vida deles. Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse, minha irmã? Problemas espirituais se resolvem com Cristo, se resolvem com Jesus. Jesus está à sua disposição para que você clame a Ele contra as investidas diabólicas que o diabo tem lançado contra a tua família. Ele está à tua disposição. Você está aqui nessa noite para que você saiba que Jesus, o Messias, o Cristo, está passando na sua vida, está passando aqui, e você pode orar a Ele pela libertação dos seus filhos. Não continue a tratar os problemas espirituais com paliativos, porque pode ser que lhe dê até uma paz momentânea, né? Pode ser que agora ele está intertido lá, vai estar lá intertido, não vai pensar mais nessas besteiras, mas daqui a pouco a coisa volta. E quando volta, normalmente é pior. Deixa eu lhe dizer uma coisa, vou ser bem prático com você: pregue Jesus, anuncie a palavra de libertação aos seus filhos. Não confunda e nem ache que eles, vindo à igreja, já são libertos. Não.
Vir à igreja qualquer um faz, irmãos. Vir à igreja qualquer um pode fazer isso. O que Deus quer é um coração entregue a Ele, um coração servo dEle. E você precisa pedir a Jesus e pregar Jesus a vida deles. Clame insistentemente a Jesus para que Jesus possa tocar no coração, quebrar o coração de pedra. A insistência revela também o coração dos pais. A mulher não desistiu diante das palavras de Cristo e mostrou a sua adoração. Agora veja o versículo 24 e 25, que coisa impressionante, irmãos. Depois que aquela mulher sai gritando atrás de Jesus, os discípulos falam para Jesus provavelmente: olha, aquela mulher continua ali gritando, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E aí Jesus responde, versículo 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Detalhe, o que é que Jesus faz aqui, irmãos? Jesus põe um obstáculo. Jesus está dizendo em outras palavras o seguinte: mulher, tu és cananeia. Eu não vim para os cananeus e nem os gentios, não. Eu vim alcançar primeiro os judeus. Eles precisam se converter, porque o plano de Deus é através deles. E aquela mulher poderia ter escutado essas palavras de Jesus e feito o quê? Desanimado. Mas aí continua, olha só. Ela, porém, veio e o adorou dizendo: Senhor, me ajude. Essa era uma mãe obstinada que queria ver a sua filha liberta. E ela simplesmente faz ouvido de mercador as palavras de Jesus e diz o seguinte: Jesus, o que eu quero é que o Senhor me ajude. E aí, num ato de adoração, ela clama e pede: Jesus, ajuda-me, dá-me a libertação que eu tanto preciso, que a minha filha precisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, escuta o que eu vou lhe dizer agora. Muitas vezes Deus ele coloca empecilhos na resolução de problemas na nossa casa, com os nossos filhos, para provar o nosso coração e aumentar a nossa fé. Sabe aquele pedido que você faz a Jesus e Jesus não responde? Não é para você desistir, não. É para ver se você está orando com fé mesmo. É para que no final a sua fé seja aumentada. Aquela cananeia, aquela mulher estava sendo provada por Jesus. Jesus estava dizendo: deixa eu ver se essa mulher tem fé mesmo. Olha, não adianta tu pedires nada a mim não, porque eu não vim para você, eu vim para os judeus. Mas aquela mulher adora ao Senhor dizendo: Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Talvez você esteja pensando em desistir diante das dificuldades que têm aparecido. E Deus sabe das dificuldades que têm aparecido. Talvez você esteja escutando de Jesus dizendo para você bem assim: não vai ser agora, nem vai ser como você quer. Talvez já disseram que não tem mais jeito, que você tem que desistir, que você tem que lavar as mãos e deixar agora, a sua filha do jeito que está, o seu filho do jeito que está. Contudo, deixa eu lhe dizer uma coisa: foque sua fé nas palavras de Cristo e não nas palavras dos homens. Você está escutando demais o que os homens estão dizendo. Foque a sua fé, a sua confiança, ponha a sua confiança no que Cristo pode fazer. Olhe que é o próprio Cristo está dizendo àquela mulher: eu não vim para você, mulher. Mas aquela mulher está focada na misericórdia de Deus, do Deus, irmãos, que se compadece do fraco, do Deus que estende a sua mão para aqueles que estão debilitados. Jesus é misericordioso. Clame pelo favor dele, independente do que você tenha ouvido. Clame e peça, insista, faça como fez aquela mulher. Ela se humilhou, e aí no versículo 26 e 27 é impressionante o que acontece. Como eu disse a vocês, os cananeus eram chamados de cães. Os judeus tratavam os cananeus, gentios, como cães, Só que Jesus se dirige àquela mulher não como cão no sentido pejorativo, mas num sentido carinhoso. Jesus diz: os cachorrinhos,
No que ele vai falar aqui na sua argumentação, cachorrinhos era uma maneira de se referir àquela mulher por ser ela cananeia. E aí veja o que diz o versículo de número 26, diz assim: Jesus respondeu, depois dela ter adorado e pedido ajuda: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. O que é que Jesus está dizendo a ela? Olha, não é correto eu tirar aquilo que deveria ser e que deve ser para os judeus e dar aos gentios e aos cananeus, porque é para eles que Deus enviou a mensagem, é para eles que eu fui enviado. Aí veja que coisa extraordinária o que essa mulher diz. Ela diz: é verdade, Senhor. Ela reconhece o que? De fato, o ministério de Jesus é para os judeus. Jesus tem uma prioridade nos judeus. Aí ela continua: pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que ela está dizendo aqui? Senhor, ela insiste. Sabe aquela mulher insistente que argumenta e ela diz: Senhor, eu sou um cãozinho de verdade, tu não vieste para mim, Senhor, mas tem misericórdia de mim, porque basta uma migalhinha da tua vontade e tudo vai acontecer. Quer uma fé maior do que essa, irmãos? Aquela mulher fez, sabe o que? Se humilhou. Ela se humilhou diante de Jesus, reconhecendo quem era. Eu não sou judeu coisa nenhuma, Jesus. Eu não sou judeu coisa nenhuma. Eu sou um povo desprezado que não conhece a Deus. Mas eu sei que tu és cheio de compaixão e eu sei que tu podes reverter essa situação. Tu podes libertar a minha filha. Irmãos, pais que têm fé não desistem de clamar pela misericórdia de Deus sobre a vida dos seus filhos. Não desistem. Tome para você aqui o modelo dessa mulher. Continue a pedir, a clamar, a argumentar. Além do favor divino, irmãos, os pais que têm atitudes de fé são amadurecidos espiritualmente pelas experiências que passam, porque aquela mulher estava sendo provada, estava sendo amadurecida. Depois de toda essa experiência, Jesus vai dizer: que mulher que tem fé, como é grande a fé dessa mulher. Irmãos, que outra atitude de fé nós podemos ver nos pais que abençoam seus filhos? E aí, em terceiro e último lugar, os pais que abençoam seus filhos, irmãos, que têm atitudes de fé que abençoam seus filhos, confiam plenamente em Cristo diante das tribulações que os seus filhos enfrentam. Confiar plenamente, entregar-se totalmente aos cuidados daquele que pode fazer a obra, daquele que pode mudar a situação. Aquele que confia plenamente em Cristo alcança a favor dele, porque aí não é mais a sua vontade que prevalece, mas a vontade do seu Senhor. Ele se torna como uma ave do céu, cuidada por Deus, que não semeia nem ajunta em celeiro, mas o Pai as sustenta, o Pai as abençoa. Aquela mãe teve sua fé elogiada por Jesus, e detalhe, só ela e mais um centurião romano são os dois que a Bíblia faz referências a uma grande fé. Irmãos, ela se entregou totalmente, confiou totalmente no que Jesus podia fazer e foi abençoada. No versículo 28, observe, diz assim: então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Lembram lá quando os discípulos estavam com Jesus e o vento começa a soprar no barco? Jesus chama Pedro, a gente pregou esses dias, né, aqui nessa passagem. Pedro vai, quando Jesus volta, Jesus discipulando ali os seus discípulos, ele diz: homens de pequena fé. Homens de pequena, Jesus faz menção a homens de pequena fé. Mas aquela mulher que não tinha nada a ver com o judeu, é uma mulher de grande fé. Não uma mulher de fé pequena. E diz o texto sagrado que depois do elogio, o que é que ele diz? Que seja feito como você quer. Jesus, como Deus onisciente, onipresente, com uma palavra sua onde ele estava, o milagre acontece lá na vida daquela jovem, daquela filha que estava opressa pelo diabo. Às vezes a gente está aqui na igreja e acha que se orarmos aqui, Jesus não faz nada lá, né? Nosso Deus está ouvindo as nossas orações. E quando estamos aqui reunidos e oramos, precisamos ter essa fé de que Jesus, ele pode dizer uma palavra aqui e o milagre está acontecendo lá.
lá. Às vezes não precisa nem estar aqui no nosso meio. Irmãos, ela sabia que Jesus era o Messias de Deus, a quem os demônios estremecem e fogem. A confiança dela em Cristo não mediu esforços para receber de Jesus o favor e dizer: Jesus, está aqui nas tuas mãos o problema da minha filha. Quem é o Cristo a quem você tem se dirigido em tuas orações? Quem é esse Cristo? É o Cristo que o diabo estremece? É o Cristo que com uma palavra dele ele pode reverter o quadro lá na tua casa, lá onde eles estão nesse momento? Precisamos confiar no Jesus poderoso e soberano, no Jesus, irmãos, que agindo ele, quem impedirá? Ele pode exercer sua misericórdia sobre os nossos filhos e sobre o seu filho, que nesse momento você nem sequer chamou ele para vir para a igreja, mas ele está lá, e que você pode orar nesse momento e pedir: Senhor, muda o coração, reverte essa situação, Senhor. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está ouvindo as tuas orações. Jesus é sábio e sabe como operar a cura e a libertação dos nossos filhos. Reflita sobre quem é o Cristo a quem você tem clamado, porque o teu Cristo pode ser o Cristo dessas 4 paredes, porque aqui é um ambiente religioso, mas Cristo, irmãos, não está trancado e preso a 4 paredes. Ele é o Deus que está em todos os lugares, e se alguém fizer a sua casa no mais alto ou no mais profundo, Ele está lá a ver e a conhecer o que está acontecendo. E eu estou lhe dizendo isso para que você possa insistir e pedir a Jesus, e não desistir de confiar nele, que Ele pode quebrar o coração, reverter, libertar e salvar os seus filhos. Pergunto a você: Ele é o seu Senhor? Ele é Senhor sobre a sua vida? É a Ele você tem confiado a libertação dos teus familiares? Essa mulher tem muito que nos ensinar, irmãos. Essa mulher tem muito que nos ensinar. Olha que coisa tremenda, né? Uma cananeia, gentil, com uma fé que põe a nossa fé no chão, né? Como diz aí o jovem, no bolso, né? Concluindo aqui as minhas palavras, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: não desista de pedir a Deus pela vida dos seus filhos. Não desista. Eu costumo dizer que criação de filhos, irmãos, é como plantar uma árvore grande. Se você já plantou uma jaqueira, você sabe que enquanto a jaqueira é pequenininha, você bota a direção, você muda de lugar ela, mas depois que a jaqueira vai crescendo, você já não pode fazer isso, você não pode mudar de lugar. E quando a jaqueira se torna adulta, você só tem uma maneira de ajustar ela conforme você quer, serrando, cortando. Isso é doloroso para ela e é doloroso para você, porque você vai ter muito trabalho. Seus filhos talvez ainda sejam pequenos como os meus. Aproveita esse momento para ensinar o Evangelho, para pregar a Jesus, para levar a eles a palavra de libertação, para que desde pequeno eles possam amar Jesus mais do que amam a você. E você precisa ensinar isso a eles, senão vai dar tudo errado. Eles vão idolatrar você, eles nunca vão conhecer a Deus, porque você vai ser um empecilho na vida deles. Ensine eles a amarem a Deus, e o restante vem a reboque. Eles vão amando a Deus, eles vão lhe respeitar. Amando a Deus, eles vão te amar. Mas não troque as coisas não. Aproveite nessa fase, enquanto ainda são pequenos. E se já são adolescentes, é hora de você orar mais por eles. Não se contente, porque eles estão prosperando materialmente, mas distante de Jesus. Eles estão caminhando para o inferno, meu irmão, minha irmã. E você está vendo isso e acha que isso é normal. Não chama mais sequer seu filho para vir à igreja. Não prega mais o Evangelho para eles. Não coloca mais o nome deles nas suas orações. E acha que isso é amor. Não é. Não é amor. Irmãos, vejam aqui o que essa mulher fez. Derrame seu coração diante de Deus, do Deus que não rejeita o coração quebrantado, né? Já diria Davi, o coração quebrantado ele não rejeita. Sabe o que é que acontece muitas vezes? É que você não chorou mais pela sua filha diante dos pés de Jesus.
É porque talvez a sua oração pelo seu filho seja uma oração mecânica e não aquela oração de Ana, que escancara o coração, que fala da tristeza e sofre de verdade. E Jesus talvez esteja esperando isso de você. Filhos, você que está aqui nessa noite, deixa eu lhe dizer uma coisa. A fé dos seus pais serve de testemunho para você. Seus pais têm se esforçado para que você possa olhar para o exemplo deles e aprender através do exemplo deles a vida que você precisa ter com Deus. Eles confiam que Jesus irá curar você, que Jesus irá sarar os teus pecados. Seus pais confiam nisso e eles têm orado pela sua vida para que isso aconteça. Eles não desistirão até que a graça de Deus chegue à sua vida, porque talvez você seja só um frequentador de igreja, e o seu pai sabe mais do que eu, e a sua mãe sabe mais do que eu, de que isso é verdade, e é por isso que eles têm orado por vocês. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que é filho, volte-se para Jesus, volte-se para Jesus, porque esse é o pedido mais intenso de pais que têm fé, que os meus filhos, que os nossos filhos se voltem para Jesus. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir pela vida dos nossos filhos e pela nossa vida? Vamos pedir essa graça em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar.